Glória a Deus. Só vou dar 2 recadinhos, pode sentar. O ano passado, nós fizemos a ceia de Ano Novo aqui na igreja. E quem participou viu que foi muito, muito, muito top. E então, você que quer participar com a gente, procure a pastora Mica, pastora Meire, elas vão estar coordenando, elas vão ver o que cada um vai trazer. Você fala, vou trazer isso, aquilo, e elas vão coordenando, e tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus, tá bom? E lembrando também, eu esqueci, foi tanto recado, né? Eu acabei esquecendo, que nós temos a cultura, que no culto da virada nós damos a nossa oferta de gratidão. Amém? A oferta de gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez, e gratidão pelo que Ele não fez também, só sendo grato por tudo aquilo que Ele é. Amém? Então, aí alguns falam, pastor, eu não venho no culto da virada, então estou livre? Aí, como a diaconisa Angélica acabou de ministrar, Deus está muito mais interessado no seu coração. E se você quiser trazer a oferta de gratidão, você pode dar agora, você pode dar domingo que vem, enfim, é indiferente. Se você for dar antes ou depois, só coloque lá no papelzinho lá, oferta de gratidão, só para a gente ter uma noção, tá bom? Não é barganha, não é troca, não é vendendo um pedacinho da bênção de 2023, não tem nada a ver com isso, só tem a ver de um coração grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tá bom? Acredito que era isso. Só dar um parecer para a igreja, tudo que a gente faz, a gente trabalha de uma forma transparente, que é assim que nós acreditamos. Eu quero agradecer à igreja pela mobilização do ato de Deus semana passada, deu um valor muito bênção para a família, nós somos gratos a Deus por cada um de vocês, amém? E se você quiser continuar abençoando a vida da Michele e da sua família, para quem não viu, ontem na chuva aconteceu a mesma coisa, hoje no final do culto eu e o pastor Rafael vamos conversar com ela, dar algumas diretrizes, tá bom? Mas se você quiser continuar abençoando, só pedir o Pix dela, ou você sabe o Pix dela, é uma mulher de Deus. Eu falo para todo mundo, é uma das pessoas que mais nos surpreendeu nesses últimos anos, com um coração de serva, um coração em Deus, e eu tenho absoluta certeza que Deus vai surpreender ela. E esta mensagem de hoje, o Fábio já tem falado a respeito deste versículo. Eu lembro que um dia no monte, nós estávamos orando e de repente Fábio veio na minha direção e falou exatamente esse versículo. Eu gostaria que você abrisse aí o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 41. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 41. Se alguém, todos acharam? Quem não achou, faça uma cara de espiritual, abra a Bíblia em qualquer lugar e olhe para o telão. Amém? A Bíblia diz assim, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 41. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Fala assim com o irmão que está ao seu lado. Se alguém te forçar, caminhar com ele 1 milha, vá com ele a 2ª milha. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos e te engrandecemos por este tempo. Obrigado por este ano, obrigado por tudo aquilo que o Senhor proporcionou a nós. As batalhas, as vitórias, as derrotas, as frustrações, os medos, tudo. A Bíblia diz que devemos dar graça em todas as coisas.
Por isso que nós te damos graça, estamos aqui diante da mesa, na última ceia do ano, estamos diante da tua igreja, diante do teu povo. Senhor, que esta palavra, que esta noite, venha a ser um divisor de águas nas nossas vidas. Senhor, que nós sejamos impulsionados a entender a cultura da segunda milha, para que nós estejamos preparados para caminhar a segunda milha. Senhor, que o Senhor, teu Santo Espírito, fale conosco nesta noite. Nós repreendemos e anulamos toda a investida do inimigo, e que nós sejamos completamente impulsionados pelo Senhor. Como nós sempre falamos e oramos, o único Espírito que tem autoridade legal para agir nas nossas vidas, neste ambiente, na casa de cada pessoa que está assistindo e que vai assistir, é o teu Santo Espírito. Nós liberamos palavra de bênção, liberamos palavra de vitória, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Fala para o irmão que está ao seu lado: meu irmão, se prepara para a segunda milha. No término do culto, naquele mover, naquele momento de adoração, Deus me impulsiona. Fui até a Michele e comecei a orar junto com ela. E Deus me falou a seguinte palavra: Michele, Deus está te chamando, Deus está te preparando para a segunda milha. E Deus foi muito claro comigo no meu espírito, dizendo: é na segunda milha que eu tenho um sobrenatural liberado para a sua vida. É na segunda milha que Deus tem algo extraordinário para nós vivermos como igreja. Então, meu irmão, como nós temos falado domingo após domingo, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como tem sido o seu ano. Eu vou até parar de dizer que este ano foi doideira, luta para a minha vida, senão o povo vai falar: ixi, esse pastor aí deve estar em pecado, esse pastor aí... Não, como de todo mundo, foi um ano de guerra, um ano de batalha, mas mesmo assim, eu acredito que o Senhor está nos preparando para algo extraordinário. Mesmo assim, eu acredito que se eu e o meu coração estiver preparado, ainda nesses últimos dias, ainda nesses últimos tempos, Deus quer e pode nos surpreender de uma forma poderosa. Então, meu irmão, eu estou igual filme, né? Começando pelo final. Mas uma coisa que eu quero desde já liberar sobre o seu coração, uma coisa que eu quero desde já liberar no teu espírito: Deus quer que você esteja preparado para a segunda milha. Ou melhor, Deus está te chamando, Deus está te convocando. Internet você vê de tudo, né? O funcionário mandando para o chefe: ô chefe, na hora do jogo a gente vai poder deixar de trabalhar? Aí o chefe responde para ele: você foi convocado pelo Tite? De tão importante que é uma convocação. Eu entendo. E olha só que interessante, quando nós vamos tratar, estamos Copa do Mundo, o Brasil vai ser penta em nome de Jesus. Ou penta não, aí ó, viu? Hexa em nome de Jesus. E eu percebi que a igreja é meio europeia, com a descendência tudo na Alemanha. Ou espanhola, né? Porque domingo passado foi a Alemanha e a Espanha, não veio quase ninguém. Hoje a Inglaterra lá, vocês não são ingleses não, né? São tudo alemão. Aleluia, glória a Deus. O que isso tem a ver com culto? Aleluia. Quando nós somos convocados, nós vamos representar algo, nós vamos representar alguém, nós vamos representar uma nação. Então eu quero te dizer: o Senhor Jesus está te convocando.
o Senhor Jesus está te chamando para entender e começar a desfrutar da segunda milha. E olha só que top, Jesus é muito mais além do que o Tite, Jesus é muito mais além do que a CBF, Jesus é muito mais além do que qualquer autoridade terrena. Então olha só que lindo e maravilhoso, meu irmão, Deus está nos chamando, Deus está nos impulsionando a entender, a desfrutar da segunda milha, amém? Eu gostaria que nós continuássemos lendo o texto. Nós lemos o versículo 41 do capítulo 5 de Mateus. Eu gostaria de ler este versículo novamente e lermos até o versículo de número 48, amém? A Bíblia diz assim: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2, dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja partir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham ser filhos do seu Pai, que está no céu, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e sobre os bons, derrama a sua chuva sobre os justos e sobre os injustos. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém? Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o seu Pai Celestial. Amém? Quando eu olho para este texto, meu irmão, e eu fui para a internet estudar, pesquisar algumas coisas, e uma coisa que eu vi que tem muito, né, muito pouco, que tem pouco, são ministrações e estudo a respeito, principalmente deste versículo 41, que diz: se alguém te pedir para caminhar 1 milha, não ande só a 1ª milha, vá com ele a 2ª milha, amém? E quando nós olhamos e vamos entender algumas coisas deste texto, é algo muito bem claro. Deus está subindo a régua do cristianismo. Deus está subindo a régua do comportamento daqueles que querem viver algo extraordinário. Se você perceber, para quem Jesus está falando? Para quem? Para judeus. E alguns dos judeus recitaram o que? A lei: não matarás, não roubarás. E Jesus vem. Alguns dizem que a graça veio para minimizar e desfazer a lei. E a graça é tudo amor, a graça é tudo ursinho carinhoso. Mas se nós observarmos, a graça quer nos elevar a um nível mais poderoso do que da época da lei. Olha aqui, alguns judeus falam a respeito da lei, e olha o que Jesus ensina. Um exemplo, no versículo 43, vocês ouviram o que foram dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso é um questionamento que ele está fazendo, mas olha só: mas eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Ou seja, é muito claro, Jesus está nos mostrando um novo padrão, que vai além dos costumes antigos, vai além de uma religiosidade, vai além de cumprir ritos e dogmas. Eu tenho e não tenho medo de dizer,
a maior mentira que foi inventada durante a história do mundo, a história da humanidade. Religião, cada um tem a sua. Religião não se discute, e realmente não se discute. Mas a religião foi uma mentira que o homem inventou. Sabe o que significa religião? Religião significa religar. A palavra no original diz religar, o homem a Deus. Mas se você for olhar, se você for estudar, as religiões do mundo, quase nenhuma te liga a Deus. Todas te ligam a ritos, a cerimônias, ou seja, religião não te liga a Deus. E quando nós vamos olhar para as Sagradas Escrituras, quando nós vamos olhar para a palavra, o que Jesus nos ensina a respeito de religião? Qual é a religião pura que Jesus nos ensina? Cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Não tem a ver com você cumprir um rito, não tem a ver com você cumprir um dogma, ou seja, já falei ou seja umas 3 vezes. Deus está nos chamando para nos elevar o nível do cristianismo. Jesus está nos mostrando um novo padrão. Jesus está nos mostrando que o reino de Deus, o sobrenatural de Deus, está na segunda milha. O sobrenatural, a glória, os milagres, os prodígios, uma vida saudável e relevante, meu irmão, eu posso te garantir, está na segunda milha. E o que significava naquela época andar uma milha? Se você for estudar, uma milha romana media aproximadamente 1.478 passos, que dava aproximadamente 1,5 km. Alguns historiadores dizem que poderia chegar, dependendo do passo, né? Poderia chegar até 1.600 metros. E andar uma milha foi baseado nos costumes de povos antigos, do povo do Oriente, que era mais ou menos o seguinte: o representante de uma cidade enviava um emissário, ou um chanceler, ou qualquer autoridade para a cidade. Por exemplo, Jerusalém mandava para a Judéia, ou para Samaria. Aí talvez alguns vão falar assim: pastor, mas os samaritanos naquela época com os judeus não era tretado? Não, só estou dando um exemplo, tá, meu irmão? Quando mandava um representante, era por obrigação e cortesia. O representante da cidade que estaria recebendo esta visita, recebendo esta autoridade, era por obrigação, cortesia, mandar um representante que encontrasse com ele em uma certa distância e viesse recebê-lo. E esta distância era aproximadamente de 1 milha, de 1.500 metros. Essa era um dos princípios da primeira milha. Então, quando eu olho para esta cultura ocidental, para esta cultura oriental, o andar a primeira milha era um gesto de cortesia, era um gesto de respeito, era um gesto de cuidado de um anfitrião com seus convidados. Naquela época, as viagens, a maioria era feita do quê? Camelo, cavalo, a pé, jumento, carroça. E também tinha uma cultura.
Um exemplo, eu muito amigo do pastor Rafa, e eu sabia que eu estava passando por ele, eu sabia que ele estava indo da Judéia para Jerusalém. Eu passava e falava assim: pastor Rafa, eu quero servir você. Eu vou andar com tudo o que você tem, com as suas mochilas, com seus gados, com tudo que você tem, por 1 milha. Então eu pegava tudo que o pastor Rafa estava andando, colocava nos meus ombros, tirava o fardo da viagem dele, tirava o peso da viagem dele, e tomava sobre mim. Isso queria dizer que eu era um cara, pode falar, igreja, que eu era um cara legal, bom, servo. Então tinha o princípio que era uma cortesia de um rei ou de um chefe de uma cidade, era um cara bom que servia. Segundo ponto, aí aproximadamente 70 anos antes de Cristo, na época que o templo de Jerusalém foi quase totalmente destruído pelas tropas do general Titus Flávio, que mais tarde se torna o imperador de Roma. Quando ele se torna Titus Flávio, aproximadamente nos anos 70 antes de Cristo, quando ele se torna o imperador de Roma, ele não só invade com seu domínio romano, mas ele edita uma lei, uma ordem. E qual era essa lei, qual era essa ordem? A ordem era que todo soldado romano tinha por direito, instituída pela lei do império, que ele poderia obrigar qualquer pessoa, qualquer cidadão judeu, a carregar a sua bagagem por 1 milha. Ou seja, falei de novo. Então, imagina se nós vivêssemos naquela época. E lá era assim, independente do que você estivesse fazendo. Você estava andando, vindo do serviço, ou indo para o serviço, levando os seus filhos para o médico, qualquer coisa. Se você estivesse andando, um soldado romano olhasse para você e falasse assim: ei, eu quero que você caminhe 1 milha para mim. O que você tinha que fazer? Pegar a milha e caminhar esses 1.500 metros ou 1.600 metros, independente do que você estivesse. Ah, mas eu estava... Pastor, se eu estivesse doente? Andava. Era um decreto do imperador Titus Flávio, imperador romano que dominou aquela região. Então, quando eu olho para este texto, meu irmão, eu estava conversando com um amigo meu, a Bíblia, e a pastora Meire sempre diz isso: a Bíblia não tem ponta solta. Por isso que eu tenho absoluta certeza que ela é a palavra de Deus, por isso que eu acredito que ela é suficiente para falar com o homem aquilo que ele deveria fazer. Aí algumas pessoas falam assim: pastor, mas Deus não é além da Bíblia? É. Deus não é soberano? É, mas o que ele tinha para comunicar com o homem está na palavra de Deus. Amém? E por isso que eu não acredito em ponta solta. Se nós olharmos, qual era o princípio antes de 70, antes do imperador Titus Flávio mudar? O princípio era do quê? De cortesia e de serviço. Com Titus Flávio, com o império, na época que o soldado romano podia obrigar a qualquer um a andar a 1 milha, o que se tornou?
obrigação, castigo, juízo. E Jesus, ele é lindo e maravilhoso. Quando ele diz a segunda milha, ele está nos apontando para algo sobrenatural além de uma cortesia. Ele está nos levando para algo além de um serviço. Está nos levando além de uma obrigação. Ou seja, ele está nos apontando, dizendo: meu filho, eu quero te levar para ir à segunda milha. O que isso significa? Que é fazer algo que é inesperado, é fazer algo que nós não vamos receber o pagamento, é fazer algo que muitas vezes a gente não vai receber nem obrigado. Mas uma coisa que é a segunda milha tem a ver com o decreto do céu para a terra. Deus está nos chamando a elevar o nível do nosso cristianismo. Deus está nos chamando e está nos apontando, falando: ei, igreja de Cristo, eu estou mostrando um novo padrão de comportamento para que os meus filhos, os meus servos, sirvam o mundo. Porque o mundo está um caos, porque ainda a igreja não sabe se portar como igreja. Eu não tenho perfil para polêmica, eu não sou polêmico, eu sou o cara que gosto de Jesus, sou apaixonado por vida, amo a palavra de Deus. Mas enquanto a igreja vender caneta ungida para assinar contrato e ficar milionário, quanto a igreja vender água santa, quanto a igreja vender, vá para Jerusalém e se batiza no Rio Jordão, que você vai ser desatado. E eu não estou dizendo do símbolo, eu quero ir para Israel e vou me batizar no Rio Jordão. Mas o que aquilo vai mudar na minha vida? Nada. Porque aquele que muda a vida, aquele que muda a história, está diante de nós todos os dias. Por isso que eu entendo, meu irmão. Olha, eu fiz até Por isso que eu entendo, Deus está querendo nos elevar a viver coisas extraordinárias. E como eu vou fazer isso, meu irmão? Entendendo coisas simples do Evangelho de Deus, que Jesus está nos chamando a elevar o nosso nível, a elevar o nosso nível de amor, a elevar o nosso nível de servidão, a elevar o nosso nível intelectual e espiritual. E quando eu olho para este texto, a gente consegue responder algumas perguntas que muitas vezes é clássica no meio da igreja. Mas como eu vou servir meu irmão? Como eu vou amar o próximo? Como eu vou ser bênção no reino de Deus? Mas será que a igreja está tomando muito mais meu tempo do que a minha vida? Meu irmão, a sociedade tem tirado, e a gente, como um bom batista, como um bom cristão, a escada da vida de um bom cristão é, primeiro, Deus, segundo, família, terceiro, trabalho e igreja, e aí vai para as outras prioridades. Mas hoje, na igreja moderna, na igreja me preocupa, que a igreja está indo lá para o 50º, milésimo prioridade na nossa vida. Meu irmão, você não pode abrir mão da igreja pela sua casa, você não pode abrir mão da igreja por seu Deus, mas você precisa entender que a única maneira de Deus agir na terra é por intermédio da igreja. Aí alguns pegam os textos lá de Coríntios: nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja. Sim, mas uma andorinha só não faz verão.
Por isso que Deus, olhando para este texto, eu vejo que Deus quer que a gente está nos ensinando e está nos apontando questionamentos às vezes que tornam, mas como eu vou amar, como eu vou servir? Aqui, esse texto é muito claro. Como nós vamos amar? Elevando o nível. Como nós vamos servir? Elevando o nível. Como nós vamos conquistar e gerar algo do céu aonde nós estamos? Elevando o nível do seu cristianismo. E não tem a ver com chamanaias, não tem a ver, é a ver com entendimento. Estava conversando com um amigo meu esses dias. Acho que um dos maiores problemas durante a história da igreja brasileira, um dos grandes problemas, é que por muito tempo a igreja quis sentir Deus, e não quis compreender Deus. Aí quando você deixou de sentir, Deus deixou de existir. Mas quando nós compreendemos Deus, nós vamos sentir Deus, mas quando nós não sentirmos Deus, Ele vai continuar sendo Deus. Por isso, meu irmão, quer elevar o nível, não de sentir, mas de entender. Eu não estou dizendo que você não vai sentir, e você tem que sentir sim, porque é um Deus vivo, Ele fala, Ele toca, Ele age, Ele faz coisas sobrenaturais. Mas eu entendo que elevar o nível não é só sentir, mas é compreender. Está tudo bem? Glória a Deus. Está tudo ruim? Glória a Deus. Não importa o que é o seu sentimento, importa é o que a palavra diz de Deus, porque o meu pensamento, eu tenho falado, sabe qual é o maior defeito desta geração? Eu acho. Mas eu acho que a Bíblia, eu acho isso. Meu irmão, você não tem que achar nada, você só tem que entender. Pastor, mas eu vou ser assim? Não, quando você chegar lá no céu, você discute com quem você quiser. Agora, o que corre o risco é você ser assim, questionar tudo e todos, e chegar no céu você não está. Aí você vai questionar quem? Satanás, só se for. Satanás, e aquele texto? Te enganei direitinho. Chá. O chá é o fogo, tá, irmãos? Chá queimou. Aí o bobinho, o religioso, o mente fechada, vai estar lá na glória, lá na glória, acredito que vai dar até para dar uns rodopios. Aí viu, os pentecostais de plantão diz glória a Deus. E é isso, meu irmão, tem que dar rodopio, tem que dar cambalhota, tem que dar mortal, aleluia, mas tudo baseado na palavra de Deus. Tudo baseado em entendendo que Deus está nos elevando. E está nos mostrando, está nos dando uma resposta bem simples e clara. Que era o quê? A segunda milha está no compreender. De eu fazer além daquilo que pedem para mim. No seu trabalho. Eita, agora vai, né? No trabalho seu horário de sair é 5h20, 5h19 você está na frente do ponto, assim, ó. Né, Júnior? Otaviana todinha era assim, né? É alguém te pedir algo que não está na sua alçada? Mas por quê? Não está dentro do que eu faço. Ei, a segunda milha estar em fazer além daquilo que nos é pedido. Quando eu e você compreendemos isso, meus irmãos, nós passamos a viver e ter um estilo de vida que vai além. Nós passamos de viver e ter um estilo de vida que nós sempre vamos lutar para dar um pouquinho mais.
principalmente para o reino de Deus. Principalmente para o reino. E aqui eu não estou querendo dizer que você vai virar um ativista do reino, um ativista religioso, não, meu irmão. Nós aqui, como liderança pastoral, nós acreditamos de viver uma vida saudável, equilibrada do reino de Deus. Por exemplo, a nossa igreja é uma igreja light, meu irmão, tem culto aqui só de domingo. Aí tem célula de quinta-feira. Quem está na escola bíblica CIA tem aula online. Tem igreja aí que é de domingo a domingo. Ainda falta para ver, vai para o caderninho e vai para o banco. Nós não estamos falando disso, meu irmão. Nós estamos falando de viver um estilo de vida saudável e relevante. Viver um estilo de vida que você vai frutificar e vai gerar a glória de Deus. E meu irmão, eu tenho aprendido, a glória de Deus está na segunda milha. Deus, obrigado, Gil, quer gerar um estilo de vida em você, do reino de Deus. Aqui a gente fala tanto do reino de Deus, mas não é porque infelizmente virou algo pejorativo o reino, porque tudo é reino, eu estou falando da profundidade do reino. A profundidade do reino, quando você olha para este texto, Deus está te levando à profundidade. A segunda milha, meu irmão, é a profundidade. E uma pergunta que eu tenho me feito, uma pergunta que eu tenho feito para mim diariamente: como está a minha entrega para o reino de Deus? Eu gostaria de te fazer esta pergunta, e não apontando um dedo, mas nos despertando para algo do céu. Como está a nossa entrega? E de verdade, meu irmão, você pode mentir para mim, você pode mentir para o pastor, você pode mentir para quem quiser, mas para Deus não se mente. Talvez você está com a mentalidade religiosa falando: estou enganando todo mundo. Não, você está se enganando, porque Deus não se engana. E de verdade, como que está a nossa entrega? Meu irmão, Deus está nos chamando, Deus está nos convocando para entrar na segunda milha. E a segunda milha é darmos mais pelo reino do que nos foi requisitado. Pega no teu espírito. A segunda milha é nós darmos para o reino mais daquilo que nos foi requisitado. É viver uma vida de intensidade. E aí eu tenho um problema com a palavra intensidade nesta geração. Intensidade, o povo pula, o povo grita, o povo chapa, mas eu entendo que não é só intensidade, é profundidade. Obrigado, Ju. É profundidade da palavra, é profundidade do reino, é você entender o verdadeiro propósito a qual Deus tem para a sua vida. É viver uma cultura da segunda milha. E hoje, infelizmente, na nossa sociedade, nós temos entendido muito pouco, ou quase nada, a respeito de dar um pouco mais. Pastores
Igreja saudável e relevante, pregando e liberando palavras de Deus, liberando palavras de bênção, falando: meu irmão, Deus está te chamando para algo extraordinário, Deus vai fazer, meu irmão, entenda, Deus está te chamando para caminhar a segunda milha. Ei, o sobrenatural está na segunda milha. Aí sabe o que um monte de crente faz? Aqui não, mas lá fora, deixa a vida me levar. Aí vê quando não tem jeito, sabe o que faz, meu irmão? Paga uma fortuna para um coach destravar. Aí chega lá no coach, o cara vai falar de Bíblia, chega lá no coach, o cara vai falar de aceitação, de perdão, de liberar a vida, tudo que você escuta na igreja. Aí sabe qual é a diferença? Porque lá você escuta, porque lá você pagou uma grana para escutar, e na igreja é só você ir sentar e é de graça. Mas assim, meu irmão, já que você quer pagar para ouvir, fala: eu vou pagar, todo domingo você vem aqui e fala: o povo, cuidado, tá? É brincadeira, tá? Se você só entende que precisa mudar algo pagando, vem aqui, dá todo domingo, dá R$200. Aí você vai pagar, vai ouvir, vai ser desatado. Mas não tem a ver com isso, tem a ver com você saber responder. Como eu tenho se entregado. E sem medo de pecar, sem medo de estar pecando. Todos nós que estamos aqui, poderíamos dar um pouquinho mais para o reino. Todos nós que estamos aqui, poderíamos entender. E a minha oração, a minha palavra liberada nesta noite é: nós vamos entender e vamos entrar na segunda milha. Dá um tapinha no ombro do seu irmão e fala assim: irmão, se prepara, a segunda milha está chegando. E quando eu olho para este texto do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 41 até o 47, 48, a qual nós lemos, você consegue entender e aprender algumas coisas que nos trava para não vivermos a segunda milha. A primeira coisa que eu observo, olha aí comigo, abra aí o seu texto de Mateus capítulo 5, versículo 46, que diz assim: pois se vocês amarem quem te ama, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? Uma coisa que nos impede de viver a cultura, a vida da segunda milha, é uma mentalidade de publicano. Pastor, o que é esta mente de publicano? Meu irmão, a mente de publicano é aquela mente de moeda de troca. Quem era o publicano? Vamos lá, vamos ver se vocês estão na escola bíblica CIA. Quem era o discípulo de Jesus que era publicano? Eu vi alguns gaguejando, né? Aí eu vi o Mateus gritou: Mateus! E qual era o trabalho de publicano? Cobrar imposto, ou seja, a mentalidade dele era o quê? Visando lucro, dinheiro. E muitas vezes eu e você queremos se relacionar com Deus com a mente de publicano. Aquele que sempre quer ganhar vantagem, aquele que sempre quer algo lucrando em cima até do reino, meu irmão. Olha o reino como uma carreira. O que eu preciso fazer? Ademar de Campos, eu tenho falado isso, Ademar de Campos diz que o maior problema da igreja brasileira se chama fama.
Hoje as pessoas não querem servir, as pessoas querem ter fama, as pessoas querem ter like, as pessoas querem, e isso é uma mentalidade publicana que só visa lucro. Uma tia minha diz assim para minha mãe: ah, mas seus 2 filhos é pastor, tem dinheiro. Porque qual é a mentalidade? Pastor tem dinheiro, pastor rouba a igreja. Para a honra e glória do Senhor, está aqui os administradores da igreja. Qualquer um aqui fazer igual a igreja de um amigo meu, qualquer um não, qualquer dizimista tem o direito de chegar na pastora Meire, na pastora Mica e no pastor Rafael e falar: como que é os gastos? Esses dias nós fizemos um relatório anual dos gastos no discipulado. Ó, gastou aqui, gastou aqui, gastou ali. E só Jesus tem misericórdia de nós nos últimos meses, né, pastora Mica? Desde que é 0 a 0, 0 a 0, Jesus tem misericórdia. Mas aquele que chamou dá provisão. E muitas vezes é aquele publicano que só se relaciona com pessoas, só se entrega para as pessoas, que ela sabe que vai receber algo em troca. Ah, vem aqui, ó, a Angélica é colorista que chama? É isso aí. Vou fazer uma amizade com ela, de repente ela pode dar a coloração para minha mulher de graça, né? Eu não estou interessado de ser amigo da Angélica, eu estou interessado naquilo que ela pode me dar. E infelizmente a mentalidade do crente é essa. Só quer moeda de troca, só quer o toma lá da cá. Pastor, o que eu vou ganhar em troca? O que eu vou ter? Aqui não, mas muita igreja até leiloa. Faz o leilão de cargo para prender as pessoas. Que nem nós ia perder o Rafa e o Fábio. Eu falei: opa, não, deixa eu pôr os caras como presbítero, né? Não tem a ver com isso, tem a ver com algo mais poderoso. Meu irmão, se você está se relacionando com alguém apenas com moeda de troca, se relacionando por barganha, uma mentalidade de troca e lucro, é uma mentalidade publicana, é uma mentalidade que está te distanciando da segunda milha, está distanciando do sobrenatural, está distanciando do reino poderoso. Deus está te chamando para mais fundo. Deus está expandindo a nossa mente. Deus está dilatando a nossa mente para que a gente viva o sobrenatural de Deus. Não viva com Deus como relacionamento de uma barganha. Eu já falei que pastor escuta de tudo, não escuta, meu irmão? Já ouvi: vou dar a última chance para Deus. Eu fiz um voto com Deus, 3 meses eu vou dar R$1.000 de... Olha só, hein? É melhor do que investimento, meu irmão. É melhor do que investir. É fazer a barganha com Deus. Fiz um voto com Deus, vou dar 3 meses, cada mês R$1.000. Mas eu já falei com ele, que no 5º mês ele vai ter que me dar R$10.000. Que poupança! Deus pode fazer isso, irmão, pode, faz com um monte de gente, mas não tem a ver com isso, tem a ver com o coração. Se você der algo para Deus querendo algo em troca, você já se perdeu no caminho.
Se você está sendo um ministro de louvor, não tem a ver com a gente, tem a ver para Deus. Se você vem limpar a igreja, não tem a ver com o seu líder, não tem a ver com o pastor, é para Deus. Um dia na minha antiga igreja, uma irmã muito de Deus, na nossa antiga igreja, o governo é uma vez por semana, né? Aí vai trocando. Na nossa antiga igreja, o governo era mensal. Então, se a minha célula pegasse o mês de janeiro, eu ficava o mês de janeiro inteirinho sendo o governo da igreja. Aí um dia uma menina de Deus, amiga nossa, pegou e falou assim: ai meu Deus, o mês que vem sou eu que vou ser o escravo do mês. Brincando. Pastor Aristeu chamou ela de lado e falou assim: irmã, você é uma menina de Deus, você é top, mas não permita que saia da sua boca escravo do mês. Sabe por quê? Quando a gente serve o reino de Deus, não é escravidão, é um prazer, é algo sobrenatural, é você entendendo que Deus te chamou para deixar de ter uma mente de troca, uma mente publicana. Aí eu só quero. Vem para a igreja com a mentalidade assim, ó, eu quero a minha bênção. E a primeira coisa que pensa é em Jacó, né? Dá a minha bênção para depois subir. Pensa assim. Eu não estou dizendo, meu irmão, que Deus não quer. Sabe uma coisa mais extraordinária que eu aprendo no reino de Deus, meu irmão? O que é culto? Culto é entrega. Quando a gente muda a nossa mentalidade de culto, que não tem a ver com receber, tem a ver com dar, quando você se entrega, quando você se doa para Jesus, Deus sempre te surpreende. Ele dá uma porção do Espírito, Ele dá uma bênção. Vou dar um testemunho. Nosso parceiro de óculos, este ano a ação social, das coisas que mais atendeu foi o oculista. Esta semana na correria consegui fechar. Ele vai dar aproximadamente quase, acho que vai beirar os 15, 16 óculos. Totalmente gratuito. Dá uma salva de palmas ao Senhor. E o bicho é tão bênção, e ele que faz os exames, e ele sabe quem é quem. Aí eu acho que eu deixei uma fichinha de um menininho aqui da comunidade a qual nós abençoamos, e não achava. Ele: não, essa você tem que pegar, eu vou dar, esse eu vou acompanhar, esse eu vou cuidar, porque ele precisa muito. Eu falei: mas eu não sei onde está. Eu vou dar um toque com alguém lá da comunidade, não, acha a ficha, volta. No dia do Amor em Ação, ele estava em uma correria, que ele hoje, graças a Deus, está com 2 lojas na Mutinga, mas ele só tinha um equipamento de fazer o exame de vista. Aí o telefone tocava, ele ia lá na segunda loja, fazia o exame, voltava correndo, fazia os exames do Amor em Ação. Esses dias eu fui, sentei com ele, tomei um suco, tomei um café, ele olhou para mim e falou assim: pastor, eu não sei o que aconteceu. Uma semana depois do Amor em Ação, aconteceu um milagre, e eu consegui comprar a minha segunda máquina. Dê uma salva de palmas ao Senhor, meu irmão. Um homem de Deus. E eu lembro que o primeiro Amor em Ação que ele nos serviu, ele não tinha nenhuma loja. Um mês depois do Amor em Ação, ele conseguiu a primeira loja. Desde então tem sido nosso parceiro. E eu conheço ele, é um homem de Deus. Não tem a ver com troca. Tem a ver com ele entender aquilo que Deus está fazendo com ele, e ele entende que o dinheiro dele é de Deus.
E ele vai quebrando uma mentalidade humanista, ele vai quebrando uma mentalidade da sociedade que quer nos prender aos bens, a dinheiro, meu irmão. Meu irmão, com toda a humildade, a gente caminha em certos lugares e tem pessoa que tem muito dinheiro, mas são vazias. Sabe por quê? Porque não tem um destino, não tem um propósito e não entendeu que Jesus está nos chamando para o sobrenatural. Uma outra mentalidade que eu consigo ver aqui, olha no versículo 47 que diz: e se saudares somente os vossos irmãos, o que faz mais que os outros, não fazem mesmo a forma estes publicanos? Espera aí. Na minha outra versão diz assim, ó: e se vocês saudarem apenas o seu irmão, estarem fazendo demais, até os pagãos fazem isto. O que é isso? O pagão é uma mentalidade gentílica, é uma mentalidade de pessoas que não conhecem o reino de Deus. Sabe qual que é? É aquele que monta um clubinho, é aquele que só serve aqueles que estão dentro da sua zona, dentro das pessoas que você toca, só está se relacionando com aqueles que é dentro do seu grupo de relacionamento. É o relacionamento da mesma mentalidade. Não, mas esse pensa como eu, tal. Aí vem um diferente. Não, esse eu não quero. Amar aqueles que fazem parte do seu ciclo. Meu irmão, eu vi algo muito interessante. A Bíblia diz que, nós acabamos de ler, amar os nossos inimigos. Amar não é você querer estar perto. Amar não é você beijar e abraçar todos os dias. Vamos ser sinceros, tem gente que é difícil de amar. Não vou falar da Angélica. É difícil. Mas a Bíblia nos orienta que nós devemos amar. E amar é amar a todos. E sabe qual é uma das maiores mentiras que Satanás tem desenvolvido no meio da igreja? Se aqui tiver, eu já amaldiçoo para sempre as panelinhas. Meu irmão, o reino de Deus, o meu pastor Francisco dizia, o reino de Deus tem que ser um caldeirão, meu irmão. Vem todo mundo para dentro, vamos glorificar. Meu irmão, você precisa entender que a igreja não é um clube. Vou falar de novo, a igreja não é um clube. A igreja é um quartel-general do reino que vai impulsionar um exército a conquistar as nações, a conquistar a geografia, meu irmão. Por isso que nós temos que orar e clamar e buscar vidas, buscar pessoas. Pastor, mas eu estou aqui, é tão legal. Nós já temos um grupinho do louvor, eu já tenho um grupinho da dança, não tem a ver com grupinho, meu irmão, tem a ver com o reino. Amar todo mundo, tocar em todo mundo, tirar esta mentalidade gentílica que só pensa nos meus. O que Jesus ensina no Pai Nosso, é nosso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, é tudo nosso, meu irmão. E muitas vezes a gente quer se fechar nas quatro paredes da igreja, e não quer alcançar os perdidos, não queremos falar de Jesus. Quebra esta mentalidade, meu irmão. Entra em uma nova era, entra em um novo nível, dizendo: eu quero fazer a diferença onde eu estiver, eu vou tocar em vidas, eu vou amar as pessoas. Eu não vou ter uma mentalidade individualista. Por quê? Porque uma mentalidade individualista nos distancia da segunda milha. Volto a dizer,
Eu falo muito isso na nossa ação social. Os meninos que têm um coração no social, eles querem matar a fome do mundo inteiro. Eu sempre digo para eles, meus irmãos, nós não vamos matar a fome do mundo, mas nós vamos matar a fome daqueles que estão próximos da gente. Nós vamos amar aqueles que estão próximos. Nós vamos tocar. Por quê? Porque isso nos dá um destino para a segunda milha. A terceira mentalidade que eu quero falar é a mentalidade do cristão, que neste texto mostra muito isso, que é a mentalidade da contramão. É a mentalidade que vai nos direcionar à segunda milha. É a mentalidade que vai na contramão daquilo que a sociedade, aquilo que o publicano, aquilo que o gentio estão tentando colocar na nossa vida. Eu entendo muito pouco do progressismo político. Tenho estudado um pouco sobre o conservadorismo bíblico, porque eu não defendo o conservadorismo político, eu defendo o conservadorismo bíblico. E eu entendo muito pouco do progressismo político, mas quando você vai olhar para o progressismo ideológico, todos estão indo contra os princípios de Deus. Toda a sociedade vai contra a sua fé. Toda a sociedade vai contra os seus princípios, que está pautado na palavra de Deus. E isso, infelizmente, muitas vezes entrou até dentro da igreja. Por quê? Porque hoje a gente vê muito crente, muito cristão dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela só contém a palavra de Deus. A Bíblia não pode sustentar aquilo que é Deus, é verdade, isso é. Mas volto a dizer, como eu disse no começo, o que ele precisava nos comunicar está aqui. E não tem a ver com achar. E hoje, por isso que eu falo, Deus está nos chamando, ei, você jovem, você adolescente, você velho, porque você mais de idade. Deus está nos chamando a ter uma mentalidade cristã, que vai na contramão daquilo que o mundo diz. Paulo diz, vocês têm a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo, meu irmão? Eu acredito que é gerar uma cultura, é gerar o pensamento de Deus aonde nós estivermos. E eu acredito que este pensamento vai nos dar um combustível para viver algo sobrenatural. Vai nos dar um combustível de amor. É entender que nós vamos tocar independente da pessoa gostar ou não gostar de você. Mas tem a ver também com você não ser idiota, tá? Às vezes você está ali. Meu pastor dizia, sempre gere uma saída honrosa. Você está falando, tocando, querendo abençoar, a pessoa não quer, meu irmão. Beijo, tchau. O reino de Deus não é berçário, o reino de Deus são filhos que vão viver coisas extraordinárias. Não estou dizendo que você não vai nascer como criança assim, mas vai chegar uma hora que eu e você vamos ter que parar de tomar a papinha, nós vamos ter que ir para mais profundo, e o profundo é andar a segunda milha, é desconstruir uma mentalidade medíocre. É entender que nosso padrão e conduta, a nossa mente, é direcionada por um combustível chamado Espírito Santo. É um combustível que não vem de homem, vem da eternidade. Provavelmente domingo que vem, no encerramento da conferência, eu vou pregar sobre o cidadão do céu. Nós não somos desta terra, meu irmão. E quando nós entendemos isso,
nós vamos refletir aquilo que Ele tem nos dado. Eu aprendi algo muito cedo na minha vida cristã: você só pode dar aquilo que você tem. Fala para o irmão que está ao seu lado: meu irmão, você só pode dar aquilo que você tem. E a minha pergunta é: o que nós temos? Eu e você, como filho de Deus, nós temos como obrigação entregar a glória e o amor de Deus para os quatro cantos desta terra. É entender que Deus está nos chamando para este novo nível. É entender que dar algo mais está na segunda milha. É entender que a segunda milha, quando nós entendemos esse percurso, nós estamos se tornando filhos maduros. E o que é filho maduro, meu irmão? Lá em Gálatas diz, se eu não me engano, que o filho, o menino não pega a herança. Por quê? Porque ele precisa de tutor, ele precisa de alguém direcionando. Não, a segunda milha é para gente que quer ir mais profundo. A segunda milha é entender que tem algo além. A segunda milha é dizer: ei, eu abro mão das minhas vontades, eu vou ser aquilo que Deus tem para mim. É entender que nós só vamos servir porque Deus nos serviu primeiro. É amar porque o Pai nos amou primeiro. É entender que na segunda milha nós seremos surpreendidos. É entender que a segunda milha é algo que vem de dentro de nós e que se torna inesperado. É na segunda milha que Deus revela a sua vontade. Eu consigo fazer uma analogia do templo de Jerusalém. Tinha um átrio, o santo lugar, a expiação que lavava, tinha uma cortina e o santo dos santos. Quem só entrava no santo dos santos? Sacerdotes, ainda amarrado com uma cordinha com um sininho. O que eu entendo? A segunda milha, são poucos que estarão lá. E a minha oração é que cada um de nós façamos parte deste pouco que estará lá. A minha oração é que nós, como igreja, estaremos lá. É na segunda milha. É um lugar incomum. Sabe por quê? Vamos voltar lá para o começo. Se nós olharmos para a primeira milha cultural, era cultural, todo mundo via. Você via pessoas andando, por recebimento de um rei, ou amigo carregando. Na forma também da milha romana, você via pessoas, o soldado ali andando e a pessoa carregando. Por quê? Porque era uma obrigação. Mas na segunda milha, você só via os improváveis. Na segunda milha, só vinha aqueles que respondiam um chamado da eternidade. Ou seja, a segunda milha é um lugar que poucos querem estar. Eu não sei você, mas o meu desejo é que cada um de nós estejamos na segunda milha. Tem luta? Tem. Tem batalhas? Tem também.
Tem medos? Tem também. Mas é na segunda milha que nós vemos a glória de Deus se manifestar. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo o homem como Estevão, que entendeu o que é a segunda milha. Eu vejo o homem como Ananias, quando Jesus se revela a ele dizendo: ei, vai na casa, na rua direita, a casa chamada de Simão, e você vai orar por um cara como Paulo. Sabe qual o único questionamento que ele falou? Senhor, Paulo não era aquele cara que estava perseguindo a igreja? Aí Jesus olha para ele e fala: é ele mesmo. Convém que ele seja uma glória, seja um homem segundo o meu coração, e vai fazer o reino de Deus. Ananias não questionou mais e foi lá. Caminhou a segunda milha, impôs a mão sobre Paulo, e Paulo retomou a visão e recebeu um propósito. Sabe o que é que eu entendo, igreja de Cristo Jesus? Eu não sei como está a sua vida, eu não sei quais são as suas batalhas, mas eu tenho uma certeza: a segunda milha é um lugar de refrigério, a segunda milha é lugar de resposta de Deus, a segunda milha é lugar de que Deus vai manifestar. E sabe o que eu sinto no meu espírito? Pessoas que têm tentado caminhar as milhas de uma forma religiosa, como uma obrigação, como um castigo. Jesus é bem claro no seu evangelho, ele diz: o meu fardo é suave e ele é leve. A segunda milha é a glória, meu irmão. Nós estamos terminando um ano. Talvez você tenha vivido coisas difíceis, batalha, mas continua crendo. Deus está te chamando para a segunda milha. E talvez você não viveu uma vida, não se entregou da forma que deveria entregar. Ainda há tempo. Temos poucos dias para terminar o ano, ainda dá tempo de você se jogar na presença de Deus, para já entrar em um novo ciclo, de uma forma extraordinária, para entrar em um novo ciclo, vivendo algo sobrenatural. Talvez você chegou aqui se arrastando, talvez você chegou aqui com falta de fé, talvez você chegou aqui sem perspectiva. O que eu quero dizer para você é: meu irmão, Deus está te chamando para algo mais profundo. Talvez você falou: meu Deus, eu vim aqui receber uma palavra de esperança, uma palavra, e o pastor fala que a segunda milha é entrega, a segunda milha é luta. Meu irmão, aqui é o evangelho puro e verdadeiro. Mas é em meio a essas lutas que Deus vai dar ordem aos seus anjos para que faça redoma de fogo sobre a sua vida. É em meio a estas batalhas que Deus vai te dar uma direção precisa. É em meio a essas batalhas que Deus vai te dar o recurso que você precisa. É em meio a esta batalha que Deus vai abrir os céus. É em meio a esta batalha, é na segunda milha que Deus vai pegar na sua mão e dizer: meu filho, calma. Calma, filho. Eu tenho um dever toda noite: pôr a Maia para dormir. E ela só dorme com eu coçando as costas dela.
A mãe dela chega lá, ela fala, não, tem que ser o papai. Eu falo, meu Deus, a mamãe, não, papai. A mamãe, não, papai. Aí eu vou lá, coço, até dormir. Sabe o que é legal? Tem dia que eu vejo ela dormindo, eu vou saindo. Quando eu fecho a porta, ela, papai. Eu falo, meu Deus, eu perdi 10 minutos. Aí volto. Aí um dia, aí eles bagunçando à noite, eu falei assim, ó, eu vou sair do quarto e não vou voltar mais. Aí saí do quarto e deixei a frestinha assim. Aí estava lá olhando, né, o que eles estavam fazendo. Olhando. O Zaque ligeiro foi e acendeu a luz. Ele só viu meu olho. Pai? E eu não respondia. Papai? Papai? Maia? Aí já estavam os três chorando. Papai, eu não abria. E de repente ele começou a gritar, mamãe, papai, me ajuda. Eu abri a porta. Foi instantâneo. Os três correram e falaram, papai, não faz isso. Eu falei, calma, o papai está aqui. O papai está aqui. Peguei na mão dos três, voltei eles para a cama. Em 5 minutos eles dormiram. Quando Deus nos chama para andar a segunda milha, talvez Ele pode até brincar com você, te assustando. Vou dar uma dica, leia um livro chamado Caçadores de Deus. Ele nos ensina muito. E é no meio dessas lutas, Ele vai abrir a porta. Quando você estiver chorando de medo, Ele vai abrir a porta. Quando você não souber o que está acontecendo lá fora, Ele vai abrir a porta. E Ele sempre vai falar, filho vem, eu quero pegar na sua mão. Filho vem, eu quero te levar para algo sobrenatural. Filho vem, tem algo lindo e maravilhoso para você agora. Filho vem, a segunda milha te espera. Filho vem, viva a melhor aventura do reino de Deus. Porque eu digo, o reino de Deus é uma aventura, mas que aventura maravilhosa. Sabe o que eu sinto hoje no meu coração de verdade, meu irmão? Deus está nos chamando para viver uma vida em comum. E é uma certeza, todos nós, Deus está nos chamando para viver uma vida em comum. Deus não te trouxe nesta terra para viver uma vida normal, meu irmão. Deus não te trouxe nesta terra para ser qualquer um. Eu não estou dizendo que você vai ser a última bolacha do pacote, vai ser um mega, não, mas você vai fazer parte de algo eterno, você vai fazer parte de algo celestial. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração, na mente do homem, aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos, para o seu povo. Eu posso te garantir, Deus sempre vai nos surpreender. Deus sempre vai te surpreender, meu irmão. Um menino sem sonhos, sem perspectiva, sem propósito, sem destino. Pega de uma família totalmente desestruturada. Não tinha sonho de casar, não tinha sonho de ter gêmeos e de ter uma menininha perigosa. Ele sempre nos surpreende.
É difícil. É batalha. Mas vale a pena. Isso é uma certeza que eu tenho. Vale a pena. Essa é uma convicção que eu tenho. Vale a pena. Meu irmão, não saia nesta noite sem ser sincero com Deus e dizendo: Deus, eu quero a segunda milha. Deus, custe o que custar, peça o que o Senhor quiser, mas eu vou para a segunda milha. A segunda milha é o seu lugar. A segunda milha é o seu destino. Então, se levante nesta noite, dizendo: eu vou para a segunda milha. Eu vou para a segunda milha. Eu quero a segunda milha. E entenda, Deus vai te levar. Se coloque de pé. Hoje nós estamos na mesa do Senhor. E eu tenho certeza que é algo de Deus. Hoje é a última ceia. Eu lembro que o ano passado a Ju falou que no começo do ano fez uma aliança com Deus, que todas as ceias, e já fazem 3